podcast da Alesp hoje é Direito Digital. Direito digital hoje faz parte da nossa vida. Você pegando o celular, acessando o computador, olha, e tem cada problema, cada coisa que você precisa saber. E aqui no podcast da Alesp temos o prazer de receber o especialista em direito digital e presidente do Legal Cyber Institute, o doutor Ricardo Vieira de Souza. Obrigada. E hoje essa é o nosso tema, um tema tão polêmico e tão atual, né, doutor Ricardo? Eu que agradeço, Renata, e a todos os ouvintes e telespectadores desse podcast da Rede Alesp. Hoje, como é que está a situação da internet no Brasil? A gente avançou bastante, né, com o Marco Civil da Internet, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Gostaria que o senhor fizesse aí um panorama, traçasse um panorama. Olha, o Brasil, em termos de legislação, ele foi um dos pioneiros a regulamentar o uso da internet no Brasil com o Marco Civil da Internet. É uma lei muito importante porque ela disciplina como que a internet deve ser utilizada no Brasil, responsabiliza todos os agentes que utilizam essa internet. Então ela diz o seguinte: usuário, você pode utilizar a internet, mas você não pode usar a internet para fins ilícitos. E se isso acontecer, você deve ser penalizado. E também o Marco Civil da Internet, ele fala da responsabilidade dos provedores. A gente tem duas espécies de provedores hoje. Os de conexão, que são aqueles que fornecem o acesso para nós à internet, que são aquelas grandes operadoras de telefonia. E a gente tem os provedores de aplicação, que são as famosas Big Techs, que são aqueles das redes sociais, aquele provedor de e-mail que te franqueia o acesso, enfim, são basicamente, para falar de uma maneira mais simplificada, é isso que ocorre. E o Marco Civil da Internet disciplina qual que é a responsabilidade de cada um deles. E a título de curiosidade, por exemplo, tudo que a gente faz na internet deixa um rastro. Então é mentira que aquela afirmação de que a internet não é uma terra sem lei. Mesmo que eu navegue numa guia anônima? Sim, sabe por quê? Porque o seu celular está conectado a vários computadores, a vários servidores. E cada dispositivo, seja celular, seja um computador, ele recebe um número IP, que é um protocolo que identifica quem é o usuário desse celular ou desse computador. E toda vez que, por exemplo, você acessa uma rede social, faz o seu login na rede social ou no seu e-mail ou em qualquer outro serviço da internet, as empresas, esses provedores de aplicação, eles registram a data e o horário que você fez esse login e que você fez esse logout quando você deixa de usar. Então, é tudo rastreável. E essa informação, o Marco Civil da Internet disciplina que esses provedores têm 6 meses para armazenar esse tipo de informação. E por isso, até que as investigações cibernéticas, essas investigações que envolvem delitos e casos ocorridos na internet, elas têm que ser bem céleres, porque você tem o risco de depois não ter mais esse tipo de informação. Então, tudo que você faz deixa um log, deixa um número IP, que são os registros de aplicação, como o Marco Civil da Internet disciplina, e através disso, você, mediante uma ordem judicial, você consegue pedir para o Facebook, para a Amazon, para a Microsoft, para o Gmail, Google, esse tipo de dado. Aí, através disso, você tem o número IP e depois você vai até o provedor aonde está alocado esse usuário, porque é feita uma pesquisa, e aí esse provedor acaba informando quem que é o assinante dessa linha telefônica, desse produto, desse plano de internet. Na Lei Geral de Proteção de Dados, quem fiscaliza? Porque o que a gente mais vê, vira e volta, são grandes empresas. Tivemos uma invasão de hackers, não sei quantos dados foram vazados, tudo. Como é que é essa situação? A lei existe, mas quem fiscaliza? Olha, é muito interessante tocar também nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD ela foi feita para proteger o cidadão.
E um dos princípios dela é a publicidade e também a transparência. Então, as empresas hoje, elas têm que informar para o cidadão quais dados são coletados. Então, você deve ter já navegado em algum site e agora, por conta da LGPD, embaixo aparece tipo um bannerzinho que é a política de privacidade. E lá nessa política... Se você concorda ou não. Isso, mas tem um porém que muitas empresas não estão fazendo da maneira correta. Porque não é só eu concordo ou não concordo. Tem uma opção que a lei impõe, que é a coleta de dados pessoais básica, e tem a opção avançada. Por exemplo, a opção básica é coletar basicamente seu nome, seu e-mail, e a coleta mais avançada, ela consegue coletar, por exemplo, a sua localização. E aí, voltando até a seu questionamento, Renata, dos provedores, se o que eu faço na internet deixa rastro, no seu celular tem uma tecnologia chamada cookies. E essa tecnologia dos cookies, ela coleta tudo o que você faz na internet. Tanto aqui quanto no computador também, que a gente sabe que tem que apagar os cookies. Sim, e esses cookies, eles acabam sendo coletados por essas empresas acabam trabalhando esses cookies, minerando esses dados, né? E acabam vendendo para os seus parceiros como forma de publicidade patrocinada. Por exemplo, faço até um desafio. Se alguém entrar no seu navegador e colocar lá pacote de viagens, quando você estiver navegando nas redes sociais ou no seu própria caixa de e-mail, você vai verificar que existe um conteúdo relacionado a, eventualmente, alguma promoção de passagem aérea, de hotéis. Então, isso é uma questão muito importante. Agora, voltando aí para essa questão da política de proteção de dados pessoais, essas empresas acabam fazendo essa coleta até um pouco demasiada, e até brinco, né, que as redes sociais sabem mais da nossa vida do que nós próprios. Inclusive, teve um caso muito famoso e paradigmático nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Os Estados Unidos, ele tem um sistema que chama Reward, que é um sistema de recompensa, de fidelização. Você vai lá nas lojas, dá o seu e-mail e aí você vai acumulando pontos e consegue trocar por descontos. E lá tem uma famosa loja de departamento, que foi uma senhora se cadastrou nesse sistema de reward, e aí, pela inteligência artificial da época, eles conseguiram constatar que ela estava grávida pelo comportamento, pelo tipo de produto que ela via. Na Macy's? Foi na Macy's isso? Foi na Target. E aí a própria pessoa não sabia que estava grávida, mas só pela inteligência artificial de coleta de dados, o comportamento que ela levava, e isso eles acabam obtendo tudo isso com essas informações, com os cookies, eles acabaram traçando esse comportamento, e é lógico que deu um problema, porque a pessoa não gostou desse resultado, e depois teve invasão de privacidade. Sim, ela teve a sua privacidade invadida, e aí ela acabou virando um caso famoso, mas esse é um alerta até para os próximos anos e para o futuro, porque hoje a gente fala muito da inteligência artificial, e essas empresas, as Big Techs, elas sabem muito mais da nossa vida do que nós próprios. Eles coletam várias informações, eles sabem os nossos gostos, os locais que a gente frequenta, o que a gente fala, com quem que a gente interage, se eu gosto do time de futebol A, B, C ou D, se eu gosto de churrasco, se eu sou vegano, eles sabem tudo. Tudo. E é uma grande reflexão, porque eles trabalham com isso. São empresas que têm bilhões de dólares em valor de mercado, e a gente tem que, às vezes, fazer alguns ponderamentos, porque a privacidade, ela é um princípio, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas se você pegar lá a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa lei máxima, digamos assim, um dos princípios basilares é a privacidade. E aí tem que ver
e é uma discussão que a gente tem que entrar, até que ponto a privacidade deve ceder em relação a esses aplicativos que a gente usa. Porque não existe almoço grátis. Essas empresas, essas redes sociais, elas são, entre aspas, boazinhas até certo ponto. Porque a gente não paga nada para usar os serviços deles. E a gente, nesse momento, a gente sabe que virou dependente deles. E dá de bandeja os nossos dados para eles venderem no mercado. Só que aí entra a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para impor, para a gente saber quais dados eles estão coletando, para ter todo um processo sério, para saber se eu permito mesmo que isso seja coletado ou não, para informar o cidadão de quais dados ele está tendo a sua coleta, né? E ele saber efetivamente o que acontece, ele saber se esses dados são passados para terceiro. Então, quando eu falei da publicidade, a LGPD traz justamente isso, de uma empresa vai fazer a coleta dos seus dados pessoais, mas o consumidor, o cidadão, ele tem direito de saber quais dados a empresa tem posse, ele tem direito a pedir, por exemplo, a correção desses dados, ele tem, por exemplo, o direito de pedir a exclusão desses dados, mas aí eu faço um parênteses, porque se você pedir a exclusão, a empresa obviamente não vai deixar você utilizar os serviços dela. E é um contrato assim de adesão, ou você aceita o que eles impõem, ou você não usa o meu serviço. Principalmente nas redes sociais. E é uma discussão que a gente tem que ter também, porque hoje quem não vive sem um aplicativo de troca de mensagens? Quem não vive sem uma rede social? Para falar com parentes, amigos, não estou nem falando assim de divulgação de trabalho nem nada. Mas são questões que precisam ser refletidas. Até que ponto também eu preciso usar essas redes sociais e aceitar tudo que eles impõem, né? E a própria LGPD fala que as empresas têm que coletar os dados estritamente necessários. E, em paralelo a isso, foi criado aqui no Brasil, através da LGPD, um órgão do governo federal, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é um órgão competente para fiscalizar isso. O ANPD. A ANPD. Mas vale ressaltar que a ANPD ainda não é, por exemplo... Só está no papel. Não, ela já tem servidores, está começando o início das fiscalizações, mas vamos dizer assim, comparando com uma Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANPD é um bebê e a Anatel já é um adulto, né? Então, a ANPD está começando os processos fiscalizatórios, ela divulgou no mês passado algumas empresas que estão sofrendo fiscalizações, mas a gente sabe que isso demanda aparelhamento. É uma agência que está em Brasília, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vigora em âmbito nacional. E aí, salvo o melhor juízo, às vezes a ANPD pode até fazer um convênio com os PROCONs, porque são... Ainda não tem. Que eu saiba, ainda não tem. Mas os PROCONs são entidades que tem em todos os municípios, porque começou nos estados, por conta do Código de Defesa do Consumidor. Ele começou em âmbito estadual e hoje, se você percorrer a grande maioria, não posso falar todos, né, mas a grande maioria dos municípios tem uma unidade do PROCON municipal ali. E se fizer esses convênios com o PROCON, por exemplo, ou com os ministérios públicos, dá para fazer uma fiscalização bem abrangente em relação à proteção de dados pessoais. E aí, eu já vou até um pouco além, porque o que a gente mais vai ouvir são os vazamentos de dados pessoais. Eu falei que os dados são o novo petróleo. E o que acontece? Os criminosos,
eles acabam tentando invadir os sistemas das empresas para obter esses dados. E a gente tem os casos de ransomware, que é um vírus que o criminoso acessa lá a empresa. Como tivemos isso ano passado, sequestrando os dados ou pedindo resgate. Isso, o Laboratório exatamente. Fleury, teve também, acho que com um hospital, uma outra grande empresa multinacional. Isso, exatamente. E o que acontece? Tem algumas empresas que não têm o backup dessas informações e acabam e eu não estou aqui para falar se é certo ou se é errado, mas tem empresas que acabam pagando esse resgate porque ela se vê num momento que ela precisa colocar de volta as suas operações. Então, essa questão de vazamento de dados pessoais, de ataques cibernéticos, ela vai ser cada vez mais comum, primeiro porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impõe que toda vez que existir um ataque cibernético, esse ataque e consequentemente esse vazamento ele tem que ser reportado. E existem vários graus de ataques cibernéticos. Isso a gente vai falar daqui a pouco, porque nesse momento eu gostaria de voltar à questão da LGPD e da Agência Nacional de Proteção de Dados. As punições e multas, elas serão mais rápidas na aplicação e na cobrança em comparação ao Código de Defesa do Consumidor? Quando uma empresa é multada, ela tem anos-luz para tá se defendendo? Olha, é uma pergunta que vale milhões, essa porque ainda no Brasil a gente não teve nenhuma empresa que recebeu multa da NPD por conta de desconformidade com a LGPD. O que a gente tem ainda são os processos fiscalizatórios. Mas o que eu acredito? Que tudo na vida demanda prova. Mesmo esses processos administrativos, você tem que ter um conjunto probatório para você processar alguém, processar a empresa, por exemplo. E acredito que esses processos não são processos fáceis, porque a gente está lidando com dados pessoais e com uma prova muito difícil. E não é com a empresa pequenininha, né? Com uma gigante. Isso. Um gigante. E assim, o que eu posso falar é que a multa vai ser mensurada de acordo com alguns aspectos. Por exemplo, a proatividade da empresa em cooperar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informar que tem um problema e que o problema foi resolvido. Agora, a gente pode ter situações que a empresa teve o vazamento de dados, não quis falar, não comunicou, não reportou, e aí existe uma consequência grande e por conta disso ela pode ter uma multa que a gente fala aumentada, majorada. Então depende de caso a caso, depende das situações. E só para trazer um outro exemplo, às vezes pode ter um vazamento só de e-mails, tá? O e-mail por si só, às vezes você não consegue identificar a pessoa. Mas, por exemplo, se você tem um vazamento de dados que envolva nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail, você expõe muito o usuário. Aí é um vazamento, por exemplo, considerado mais grave, porque você consegue identificar a pessoa. E através, por exemplo, desse vazamento hipotético que eu estou falando, com esse conjunto de informações, você consegue aqui no Brasil habilitar um chip pré-pago. Com nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe, você consegue habilitar um chip pré-pago aqui no Brasil, que é uma questão que a gente precisa repensar. Que é uma questão que traz muita impunidade, porque esse chip pré-pago pode ser habilitado na internet, né, para ter o uso de dados, e isso daí precisa ser repensado porque existem muitos golpes. E o que seria o ideal? O ideal seria, por exemplo, a pessoa ir até a operadora e a operadora fazer uma checagem de identificação para ver se realmente o consumidor é aquela pessoa que está no documento, porque hoje você consegue habilitar um chip pré-pago pelo telefone. Mas você também pode levar um documento falso. Mas aí tem a pessoa que está lá
Por exemplo, tem algumas operadoras que tiram a foto da pessoa para confirmar a real identidade. E hoje a gente sabe que essas operadoras, elas trabalham com banco de dados que eles conseguem se comunicar com outras empresas e rastrear para saber as reais identidades. Por exemplo, há uns 30 dias atrás, eu estava no supermercado e aí me ofereceram um cartão de crédito. E aí eu fui fazer o cartão de crédito e o sujeito tirou a foto, o funcionário do supermercado tirou a minha foto. O que eles fazem? É que eles não explicam isso pra gente, mas com base nas nossas fotos, eles vão... Na biometria. Da biometria facial, eles fazem uma checagem nas redes sociais, uma checagem já automática. Eles pegam a nossa foto e aí disparam num buscador para saber qual que é o seu verdadeiro nome, se você que está se apresentando ali é realmente quem você é. É que as pessoas, assim, nesses aspectos, e até nem culpo... São muito inocentes. Não culpo nem o atendente do supermercado, porque ele não sabe esse tipo de coisa. Mas a empresa sabe. Ele é uma peça no tabuleiro, né? Ele só está cumprindo uma ordem, mas a empresa sabe. Entendeu? Então essa checagem, quando vão e tiram, posso tirar a sua foto porque a empresa manda, porque eles vão pegar a sua imagem e vão fazer uma varredura em banco de dados para saber se você é aquela pessoa que realmente você se apresenta. Ou, por exemplo, que hoje também é muito comum para minimizar isso. Tem alguns bancos digitais que você tira fotos. Quando você abre lá, você tem que mandar a foto do seu documento e a sua foto. E hoje, com a tecnologia avançada, essas empresas elas têm como saber quem efetivamente é. Tá certo que muitos erros acontecem. Contas indevidas são abertas. É um aperfeiçoamento. Mas, por exemplo, deixar essa questão da habilitação do chip pré-pago, deixar do jeito que tá, eu consegui habilitar um chip pré-pago pelo telefone sem ter que só colocando o número de CPF, sem falar para ninguém, sem me identificar para ninguém assim de uma maneira direta, e sim uma identificação indireta, acho muito perigoso. Só que aí a gente esbarra na questão dos custos, que todas as operadoras cortaram muito e hoje elas têm muito poucas lojas físicas para a gente ir quando vai a uma fila gigantesca, você espera uma hora e meia para ser atendido, então tem essa outra questão também, mas, né? Elas podem instituir um próprio aplicativo no celular e fazer que o consumidor faça essa validação de biometria facial, assim como esses bancos. Vamos pegar os pequenos bancos, essas fintechs, na verdade, né? Esses bancos digitais, eles não têm atendimento físico. Eles não têm agência. Você abre tudo pelo aplicativo. Já que a operadora não tem condição de ter lojas e atendentes, ela tem capacidade técnica, porque a gente está falando de uma operadora de telefonia com servidores gigantes. Porque para manter tudo isso, você tem que ter um grande aparato tecnológico. Então, se você desenvolve um aplicativo de identificação, você resolve a questão? Não, mas você minimiza um pouco. Porque essa questão de vazamento de dado pessoal, essa questão de fraude, é sempre você minimizar. É errado falar assim que eu estou 100% seguro. Ninguém está 100% seguro. É um jogo de gato e rato. Os criminosos sempre vão procurar vulnerabilidades para aplicar golpes, vulnerabilidades de sistema, brechas. Mas se você começa a reduzir as brechas, você também dificulta a vida dos criminosos. E é assim que tem que ser. Por exemplo, o seu celular, o seu computador sempre tem atualização, certo? Então, isso acontece porque, e elas são importantes que isso ocorra, porque o sistema ele sempre vai passar por aprimoramento. E esse aprimoramento é justamente reduzir brechas de segurança. Por isso que existe o antivírus, essas atualizações. Agora, doutor Ricardo Vieira, voltando para terminar esse capítulo do LGPD.
A cada 10 sites que eu entro ou que eu vou a uma loja que eles pedem que você declare que está de acordo. Eu não leio. Eu declaro. Eu ponho ali o xizinho, mas eu não leio. O senhor lê? E do seu grupo social, da sua família, quantos param para ler? Olha, assim, tem coisas que eu também não leio, tá? Mas pela profissão, a gente tem que acabar lendo para saber aquilo que está coletando. Infelizmente, essas políticas de privacidade têm política de 30 páginas. Quem que vai parar para ler políticas de 30 páginas? E aí o que tem sido uma tendência, que se chama o visual law, esse tipo de comunicação acaba simplificando essas políticas, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fale que essas políticas têm que ser escritas de uma maneira fácil e de entendimento claro. Fazendo um paralelo. Como os contratos da lei do consumidor. Do consumidor, exatamente. Que não pode ter letra pequena, letra difícil, tem que ser de uma forma clara para que qualquer um entenda. Leigo. Entendeu? Mas isso também faz parte de um processo de cultura. O que é errado do meu ponto de vista? Muitas das empresas, elas simplesmente habilitam a opção para você clicar na política de privacidade sem ler. Agora, existe sim uma opção tecnológica que você é obrigado a ler até o final a política de privacidade para habilitar a opção de você prosseguir para o próximo passo e ter acesso ao site, enfim. Mas tem que ter um aprimoramento em relação a isso. Primeiro, enxugar as políticas de privacidade. Segundo, instituir esse mecanismo que as pessoas consigam ler minimamente as coisas que estão lá. Agora, é óbvio que você não vai conseguir prever algumas situações específicas em políticas mais resumidas, né? Aí você tem que ter a política mais abrangente, porque aí fica de uma forma clara para o consumidor e disponível, e você é obrigado, todas as empresas são obrigadas a disponibilizar isso. Mas é um exercício, digamos, cultural para que isso aconteça. E não deixando de responder, do meu ciclo social, eu acho que praticamente ninguém lê as políticas de privacidade. 10 a cada 10, né? É muito difícil. Como, por exemplo, os contratos em relações de consumo, que a gente vê. E isso é um negócio, até um ponto a se pensar, que apesar do Código de Defesa do Consumidor, a gente ainda tem problemas nesses contratos. Outro dia mesmo, eu estava, ainda não finalizei a compra pela internet, de uma passadeira vertical que acaba ajudando bastante. Aí, tem a garantia estendida. Então não, estou pensando, o valor do produto é caro, a garantia não sei quanto. Bom, acho que vale a pena investir, né? Mas detalhe, o que essa garantia embute? Que tipo de peça? Será que se ele pifar do dia para a noite, ela vai cobrir? Esse é um grande problema que a gente tem no dia a dia, inclusive a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, está batendo muito em relação a isso, e até os PROCONs, porque você trouxe essa situação das peças. E será que essa garantia estendida é do fabricante? Será que esse produto vai ser enviado para o fabricante ou vai ser enviado para uma autorizada ou não? Vai ser enviado para uma pessoa que conserta qualquer tipo de produto. E esse tipo de informação não é uma informação clara. E vale lembrar que tanto para a LGPD como para as relações de consumo, tem o Código de Defesa do Consumidor, que já está em vigor há algumas décadas, e ele impõe que a informação ela deve ser passada de maneira clara e objetiva, precisa para o consumidor. E é um desafio, se já é em relação aos contratos de consumo, né? Esses contratos, digamos assim, padrões, imagina para uma política de privacidade. Agora vai caber às empresas se adequarem a essa realidade,
porque também se numa fiscalização da NPD for constatado que a política de privacidade é uma política muito difícil de ser entendida, com terminologias difíceis, isso pode ter algum tipo de problema. Eu, por exemplo, eu sou da área jurídica. Eu venho aqui no seu podcast ou em qualquer entrevista da imprensa, a gente tem que trazer a informação de uma maneira mais clara para todo mundo, porque não é todo mundo que entende de direito, não é todo mundo que é advogado, e a gente tem que se aproximar a essa comunicação. O que é esse Legal Cyber Institute, Dr. Ricardo? Olha, é um instituto que foi criado para justamente debater questões relacionadas à tecnologia, internet, direito digital, proteção de dados pessoais, segurança da informação. Isso é para debater, para pesquisar sobre o tema, para atuar junto aos poderes da República, poder legislativo, executivo e judiciário. Uma entidade do terceiro setor, da sociedade civil. Sim, é uma entidade do terceiro setor, é uma associação sem fins lucrativos, e justamente a gente quer trazer e debater essas questões relacionadas à tecnologia, direito digital, auxiliar, por exemplo, existem muitas discussões que estão chegando nas cortes superiores, no Superior Tribunal de Justiça e principalmente no Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas ao direito digital e à privacidade, auxiliar as cortes como amicus curiae, que é o amigo da corte, que traz especialistas nessas questões para trazer insights, trazer relatórios, estudos para auxiliar os magistrados nos julgamentos, porque essa questão do direito digital é uma questão assim, muito, muito específica. Por exemplo, não é uma questão só de legislação. Eu, para estar aqui falando com você sobre direito digital, eu tenho que entender um pouquinho de tecnologia, né? Eu não posso ser um leigo, um avesso à tecnologia. E também um dos objetivos do Instituto também é promover eventos relacionados a essa área, trazendo sempre especialistas. Como é uma área multissetorial, a gente sempre tem que buscar o diálogo com os diversos setores de governança da internet para poder explicar, por exemplo, o setor empresarial, o setor governamental, o terceiro setor e o setor empresarial. São os 4 atores que estão aí nas pontas, né? Porque você tem que dialogar com o poder público, com as empresas, com a sociedade civil, que representada pelo terceiro setor, e o setor empresarial. Então, assim, tem que existir um diálogo muito grande, porque aqui a gente está para contribuir com o aprimoramento sempre da tecnologia e da internet no país. As diretrizes, portanto, são o quê? Ciência, a pesquisa? Sim, ciências, a pesquisa e justamente políticas públicas, instituir políticas públicas voltadas para essa questão, auxiliando, quando necessário, o poder público, o poder executivo, com estudos, com casos, com experiências práticas, porque é um debate muito rico, né? Para você, por exemplo, promulgar uma lei, você precisa saber o que esses 4 atores pensam, o que a sociedade civil pensa, o impacto, o setor, óbvio, o setor governamental, o setor empresarial, todos têm que dialogar, né? E assim que a gente pensa, porque a lei ela tem que sempre ser aprimorada. A sociedade, ela acaba mudando conforme o tempo. Os costumes de hoje não são os costumes, por exemplo, de 15, 20 anos atrás. A gente, por exemplo, 15, 20 anos atrás não tinha tanto apego ao celular como tem hoje. Era muito caro. E hoje popularizou e acessibilizou
o uso do celular no Brasil. E só trazendo um paralelo, já que a gente está falando disso, hoje o acesso à internet pelo celular é superior ao acesso da internet feito pelos computadores. Isso é um paralelo e é uma questão até que tem que ser tratada, porque o celular é mais barato, o celular é de mais fácil acesso, o computador ainda é caro, né? E tem pessoas que não têm condição. E também, eu, por exemplo, na pandemia, eu sou professor universitário, né? E eu dava aula numa instituição de ensino. Tinha alunos, lá no curso de Direito, tinha alunos que não conseguiam ter um computador para acompanhar a aula online. E tem gente que tem um celular para dividir com a família inteira. E dessas pessoas, tinha um número de pessoas, infelizmente, que não tinha uma internet fixa em casa, né? Só conseguia ver mesmo pelo celular. Então, assim, são questões que precisam ser pensadas e trazendo esses atores. E já que a gente está falando de uma realidade, vamos falar também da realidade do acesso à internet. O acesso à internet no Brasil é um acesso ainda muito precário. E até a gente brinca, né, que se você fizer o Tratado de Tordesilhas da internet, que você traça no meio o país, os estados à direita, que estão à costa do mar, são estados que o acesso é mais facilitado à internet. Os estados que estão à esquerda, que são estados que não têm acesso ao mar, são estados onde chega mais difícil o sinal de internet. Por quê? Basicamente, não é só essa forma, mas a internet ela chega pelos cabos submarinos. A gente está falando aqui do Brasil, mas existem cabos submarinos que nos conectam nos Estados Unidos, na Europa, na África e principalmente aqui no Brasil, poucas pessoas sabem, mas existem os PTTs que são pontos de troca de tráfego. Basicamente, esses PTTs ficam na cidade de Fortaleza e na cidade de Santos, aqui em São Paulo. Então lá passam cabos submarinos que nos conectam com o mundo inteiro. E a gente também tem a internet via satélite, que é uma internet mais difícil, ela é mais cara, e a gente tem até a questão da Starlink, do Elon Musk, que ele está tentando democratizar o uso da internet no mundo. Porque justamente se você está numa cidade de interior e não numa cidade praiana, é muito mais difícil chegar o sinal de internet. E quantos casos a gente sabe de cidades do interior que a internet é praticamente precária. Tem cidade que mal pega o 2G. 2G. Nem o 3G pega. A gente está falando de São Paulo, das megacidades que estão com 5G, mas a gente tem cidades aí, se você for para Manaus, lá no Amazonas, tem cidades afastadas de Manaus que não tem acesso à internet. E a região do Tocantins, aqui, Amapá, Macapá? É muito difícil. Mas aí elas já não seriam beneficiadas pelo Pacífico? Olha, ali tem o cabo submarino ali que passa do Chile, mas ali também é muito difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo de Manaus, lá do Amazonas. Eu não conheço, mas eu tenho amigos que conhecem, que moram lá, então a gente ouve a realidade deles, porque a gente vai em diversos fóruns, debate muito tema. Essa questão eu já faz uma década que eu estou em cima do direito digital. Então, esses amigos, o que acontece? Tem um amigo que trabalha para uma farmácia, né? Para um grande grupo de farmácias. Lá em cima. Lá no Amazonas. E essa farmácia, o que ela faz? Porque lá, para quem não conhece Manaus, tudo chega de barco só. Sim. Não existe estrada. É o barco e é 2-3 dias de barco. E aí, o que essa rede de farmácias ela fez? Ela pegou e ela disponibiliza internet gratuita para os seus clientes nessas cidades afastadas. Ela
patrocina de alguma maneira o uso dessa internet. Por quê? Qual que é o pensamento do empresário? Ele vai estar com acesso à internet, ele consegue comprar o meu produto. Sem acesso à internet, ele não consegue comprar. E olha que curioso, né? A gente vive num país de dimensão continental. E essa é uma realidade para pessoas, infelizmente, da cidade do interior, que tem que até ir tem um Wi-Fi para a cidade inteira e tem que ir no meio da praça para tentar acessar a internet. Quando chega, porque tem lugares que não chega. E a gente está aqui, por exemplo, na realidade de São Paulo, que tudo é a fibra ótica. A gente passa nos postes, é fibra, e tem aquele par metálico, que era dos telefones antigos, que está sendo substituído. Tem cidade no interior que é só esse par metálico. E tem custo. Tem um custo para fazer isso. Eu, no mês passado, eu tive em Uberlândia e conheci um provedor regional. Porque o que acontece? As grandes operadoras, e é uma realidade fora da nossa, essas grandes operadoras, elas têm até um interesse comercial até certo ponto. Aqui em São Paulo mesmo, a gente está falando de São Paulo porque a gente é daqui. Se você for lá para a região da Brasilândia, a operadora, as grandes operadoras... A Vivo, a Oi, a TIM. Elas não querem chegar lá. E aí tem um mercado muito grande dos provedores regionais, que são esses pequenos provedores. Eles fornecem internet para a população local. Vendem, né? Esse da Brasilândia, especificamente, chama Vila Jaraguá. É um provedor que acabei... não conheço, mas eu por uma questão, tive um caso que eu atuei, e que a gente identificou um criminoso. Quando o senhor fala que vende, que é um provedor, ele vende o sinal da internet? Ele vende o sinal da internet como as grandes operadoras. Sim. Só que o que acontece? As grandes operadoras não querem ir até esses lugares por problema de violência, por problema... porque acaba não compensando, pode ter um funcionário ameaçado, sequestrado, enfim, são regiões... O que no Rio as milícias ocupam, aqui tem esses provedores. No Rio também tem esses provedores, tá? Tem esses provedores. Muitos deles, a gente tem muitos provedores que estão ok, mas a gente também tem os provedores clandestinos, sem autorização da Anatel. E aí a gente tem esses problemas. E surge um mercado, digamos assim, um mercado secundário. Eu não, que nem diz o ditado, quem não dá assistência presta para concorrência. As grandes operadoras não querem, o cara lá da região fica como o cara do provedor, monta o provedor dentro de casa. Tem gente que monta provedor de internet dentro de casa. E a gente sabe de casos que tem provedores que são montados no banheiro de dentro de casa. E tem um grande amigo meu que diz que provedor de internet você pode fazer de 2 jeitos. Ou uma Ferrari ou um Fusquinha. Porque assim... O cara consegue montar com uma... Lógico que não vai ser aquela excelência de provedor, mas o cara consegue comprar servidores mais baratos, montar uma estrutura precária, mas ele consegue colocar de pé um provedor. Agora, a Ferrari, a gente está falando das Big Techs, por exemplo, as empresas de tecnologia, as tradicionais. Que aí, se a velocidade não chega, você liga lá reclamando. E nesses pequenos provedores, às vezes, se a velocidade não está contente, se tem algum problema, o cara vai falar, é o que a gente tem por momento. É o que tem para hoje. Mas vamos combinar que isso daí também faz parte, acho que até não sei se do Código de Defesa do Consumidor, que isso está mais do que provado, que o que as operadoras vendem, os valores que você paga pelo tráfego de dados, pela velocidade, seja o que for, não é o que corresponde na prática, né? Só deixa eu fazer um parênteses, que é importante. É o seguinte em relação a isso. A Anatel, ela libera lá que da velocidade contratada você tem um direito a um desconto de 20%.
tá? Mas isso daí tem um outro tipo de serviço que elas também prestam, que chama link dedicado, que você efetivamente contrata. É muito mais caro do que esses 200 mega, planos. né? Que agora... Não. Tem, por exemplo, de 10 mega. Mas só que ali você está recebendo 10 mega mesmo. E assim por diante. O que essas grandes empresas fazem? Elas contratam esses links dedicados. Porque tem que ter a velocidade real ali. E por isso que é mais caro. Agora, esses links, digamos assim, para pessoas físicas, para o consumidor normal, por isso que tem esses descontos. E até na época da pandemia foi uma grande preocupação, porque sobrecarregou as infraestruturas. Porque as pessoas estavam nas empresas, as empresas têm esses links dedicados, têm estrutura para comportar isso, e aí todo mundo teve que vir para casa, mas acabou dando certo lá. Todo mundo acabou sobrevivendo, mas teve uma grande preocupação se as estruturas de internet iam comportar tantas pessoas ao mesmo tempo estarem conectadas na internet, porque a gente tem disso. Por exemplo, se você for num estádio de futebol lotado, show de 100 mil pessoas, é óbvio que a infraestrutura das antenas não consegue, porque ela não comporta isso. Ela foi feita ali para o fluxo de pessoas normal, não para 100 mil pessoas estando ali. Por isso até que quando você tem esses eventos de shows, aqui em São Paulo a gente tem lá no Interlagos, no Rio de Janeiro, a gente tem lá no Parque Olímpico e tal, as operadoras elas acabam trazendo backups de sinal, outros links para poder deixar as pessoas conectadas, que é tudo infraestrutura. Você tem mais ou menos a infraestrutura para o fluxo de pessoas que passa por ali. Agora, um negócio muito específico tem que ter uma infraestrutura mais especializada. Olha, esse tema de direito digital é simplesmente apaixonante. Tem tanto a parte, entre aspas, do bandido que rouba dados, acaba invadindo suas contas financeiras, e isso a gente vai tratar daqui a pouco com o especialista Ricardo Vieira, especialista em direito digital. Um papo muito interessante aqui que certamente está segurando muita gente. E hoje em dia tem essa questão dos podcasts, né? Que você pode começar a assistir, retoma, vai no carro, o celular já liga automaticamente. Você é ouvinte, é usuário de podcast? Eu sou, e vou confessar uma coisa. A plataforma de vídeos, eu assino um serviço premium da plataforma que a gente vê esses vídeos. No YouTube? No YouTube. Não queria falar, mas a gente fala aqui, a gente tem os nossos vídeos no YouTube, no Spotify. Então, eu assino o serviço premium deles porque eu consigo fazer um download do conteúdo. E às vezes você está em algum lugar, algum deslocamento, não tem internet, e você consegue ver, ele fica salvo no celular, e aí você consegue ver o horário que você quer. E é uma maravilha. E vou confessar para você uma questão, Renata. Hoje é pouco difícil eu ver TV aberta, porque eu chego em casa e aí eu fico vendo os vídeos do YouTube das programações. Por exemplo, tem um grande canal de notícias que eu gosto de ver. O programa começa à tarde, mas eu consigo ver à noite, porque fala de políticas, de atualidades, enfim, é um conteúdo que a gente tem que sempre estar por dentro do que está acontecendo. E aí você vê no horário que você pode. E isso é uma democratização. Antigamente a gente tinha que ficar ali no horário do jornal, depois da novela, e você tinha esse horário para ver. Hoje você pode demorar uma semana para ver isso, um mês, o tempo que você quiser, e você vê na hora que você quer, como você quer. E é fantástico. Isso, graças a Deus, também aconteceu para o ensino. Hoje o ensino à distância, você pode fazer cursos no momento que você tem mais tempo livre. Por exemplo, se você tem uma rotina, vou falar um pouco da minha rotina. Qual a sua idade? Eu tenho 34 anos. É casado? Tem filhos? Eu sou casado e tenho um filho. E, por exemplo, eu chego em casa, tem que tomar conta do filho e tem que ficar com a patroa, né? Então, aí no tempo que dá, aí eu vejo esses programas, vejo algum curso, vejo algum seminário, porque às vezes a gente não tá. Hoje seminários maioria são todos gravados. E isso é uma facilidade muito grande,
Porque às vezes você tem um compromisso profissional, não pode estar, e você, mesmo assim, você consegue estar inteirado do assunto. Acessar o conteúdo. Isso é... Aí chega em casa, tem a criança, põe para dormir. E aí depois que eles dormem, minha esposa e meu filho, eu começo a ver algumas coisas, porque eu tenho um pouco de dificuldade para dormir, e isso, o celular acaba também atrapalhando um pouco, mas a gente tem que se manter informado do que está acontecendo. Então, né? A associação que você acaba de criar, você é o presidente, a Legal Cyber Institute, você pretende que ela seja referência no mundo de segurança e de direito digital? Olha, eu pretendo... Para que ajude nas políticas públicas, nas legislações estaduais e federais? Eu pretendo contribuir. Referência é um sonho muito grande, né? Mas eu pretendo contribuir com todos, com o governo, com o setor empresarial, dialogar com todo mundo, porque a gente tem que primeiro construir o diálogo. E a partir do momento que a gente constrói o diálogo e vê o lado do outro, a gente começa a ter um ponto de partida para conseguir coisas melhores. Eu só vou dar um exemplo do diálogo, porque eu estava em Uberlândia, e num evento lá que é o Fórum da Internet no Brasil, que ocorreu, e eu tive a oportunidade de conhecer um provedor de internet. E eu nunca tinha conhecido um provedor de internet. Porque não é o local que todo mundo deixa acessar. E eu tive essa grata surpresa de conhecer esse provedor. Onde foi? Em Uberlândia. Em Uberlândia, tá em Minas. Em Minas Gerais. E lá você conhece o empresário da região. E muitos desses provedores... o provedor é 24/7. Não tem descanso. E aí eu conheci todos os servidores dele, toda a infraestrutura dele. E aí ele me mostrou a sala de controle dele, que é 24/7, porque a internet não pode parar. E aí você começa a ter uma dimensão, né? Começa a parar para pensar algumas coisas. Cara, como é difícil você ser dono de um provedor, por exemplo, e entender também um pouco do lado do outro. Porque o cara tem que ter uma equipe de 24 horas para atender uma realidade. E às vezes é muito comum, como a fibra ótica é pelos postes, às vezes vai um cara no meio da madrugada, tá bêbado, bate no poste, acabou com a internet de todo mundo. Quando não rouba o fio. Também. E tem um detalhe curioso, porque a fibra ótica não tem valor. Os criminosos pensam que a fibra ótica é revestida de cobre. E não é. Ela não tem valor. Só que nisso tira a internet de todo mundo. E essas questões, elas se acaba refletindo um pouco o lado do outro, saber como é difícil. E na madrugada, numa cidade de interior, esse caso é um provedor regional, mas ele tem 4 equipes de manutenção. Imagina se para a internet da cidade inteira dele. E aí você começa a ver, lá, por exemplo, eu cheguei nessa sala, tinha um painel de monitoramento de todas as redes sociais, todas possíveis e imaginárias. Por quê? Antes do cliente ligar e falar que está com problema na rede social, ele já está monitorando. Não, antes de ligar e falar que está com problema na internet, ele já está monitorando as redes sociais. Porque às vezes o problema pode ser no servidor por exemplo, num servidor do Google, num servidor do Netflix. Não pode ser um problema ou na rede dele, ou um problema na comunicação com esses servidores. Tem diversos fatores. E aí que ele faz um monitoramento para saber se as redes efetivamente estão funcionando, porque aí o problema é da porta para dentro, ou se é da porta para fora, né? E também tem uma questão que pouca gente sabe. Lá, esse provedor, ele teve que investir em um gerador. Ele ficava num prédio que não podia ter gerador. Aí ele teve que ir para um local com gerador, por quê? Tem muita oscilação de energia. E tem uma sala, que é uma sala de computadores, que ela tem que ter de servidores, que ela tem que ter refrigeração o dia todo.
24 horas por 7. Porque se os servidores superaquecem, vai parar. E no meio dos servidores tem a redundância da redundância, que é o backup do backup do backup. E ele teve que contratar esse gerador porque estava tendo problema. Imagina só, numa cidade de interior, acaba a luz da cidade. Deu um problema lá de distribuição de energia. A gente continua usando a internet, às vezes no celular. A gente precisa falar com alguém, trabalhar. Essa pessoa, esse empresário lá de Uberlândia, ele tem que ter essa redundância, teve que investir nisso daí para não ter problema. E vou te falar, ele estava comentando, o gerador ele liga assim só para a forma, porque tem que ligar por uma questão de manutenção do próprio equipamento, mas ele tem que ter uma redundância para não ter problema. E ele atende empresas também. E aí você começa a pensar também, a gente estava falando do consumidor. As empresas, tem muitas empresas que têm gerador. Então, se eu tenho gerador na minha empresa e não paro de funcionar, minha internet também não pode parar de funcionar. E aí, quem fornece essa internet tem que ter esse serviço de 24 horas por 7. E a gente acaba, às vezes, ligando, bravo, reclamando com as pessoas por causa disso, mas e às vezes a gente nem tem a noção do que acontece por trás disso. E são coisas assim... Complexas. Para ter uma ideia, só a título de curiosidade... Só do Netflix tinha um computador específico, um servidor específico só para conteúdo de Netflix dessa empresa. Por questões de otimizar tráfego de dados e tal. Então, assim, o mundo da internet é um mundo complexo. Tem muitos computadores por trás. E a gente fala que existem os bastidores da internet. Lado B, né? É. Eu gostaria que você falasse, doutor Ricardo, e desculpa tratá-lo por você, sobre essa comissão de comunicação e direito digital que acaba de ser instalada no Senado. Já vi uma na Câmara desde o começo do ano e agora também pelo Senado. Olha, Como é que o senhor vê isso? Eu vejo sempre com bons olhos, porque a gente sempre tem que discutir essas questões relacionadas à internet. E hoje eu falo o seguinte, absolutamente tudo acontece na internet. Não existe, assim, pessoa que sequer deixa de utilizar a internet um dia. A gente precisa pagar alguma coisa, é a internet que nos permite isso, porque hoje quem que vai na agência bancária? É muito difícil, e inclusive os bancos eles estão cada vez mais fechando as agências bancárias porque dá muito custo. Tem muito custo envolvido e eles estão reduzindo esses custos. Então, para pagar boleto, quem que paga os boletos hoje? A gente paga pelos aplicativos de internet banking. E essa comissão é importante para estar definindo... Ela é importante para definir esses rumos, para definir políticas públicas de acesso à internet, de universalização desses acessos, de aprimorar legislações, trazer pessoas que possam debater o tema e voltar na questão multissetorial, debater, isso faz parte do parlamento, debater o setor empresarial, a sociedade, o setor governamental. Questão das redes sociais. Olha, esse é um tema muito importante e já que a gente está falando de redes sociais, é um debate que precisa ser feito. E eu vou trazer até uma realidade para você. Você é contra ou a favor da lei das fake news? Olha, eu sou a favor da regulamentação das redes sociais, tá? Eu sou a favor pelo seguinte motivo. E aí é necessário um debate em relação a isso. A regulamentação das redes sociais, do jeito que está, não dá para ficar. Você é uma jornalista, certo? Você está aqui nesse podcast. Você tem muito mais obrigações como jornalista do que para veicular uma matéria, para redigir uma pauta, do que uma rede social que você vai lá e publica qualquer coisa.
Os jornalistas respondem, a gente tinha a lei de imprensa, tem direito de resposta, tem vários mecanismos, mas os jornalistas eles são regulamentados e têm uma série de obrigações, de deveres, digamos assim, jornalísticos. O profissional tem credibilidade, tem ética, cumpre, entre aspas, regulamentos ou... Você para colocar uma matéria no ar, você faz checagem. Falando um pouco do bastidor antes de eu chegar aqui, você já fizeram uma checagem para saber sobre os temas, para tratar, saber das fontes. E esse é um debate muito importante que a gente precisa ter, porque no meu sentir, na minha visão, as redes sociais não dá, as plataformas digitais não dá para deixar do jeito que tá como hoje, que qualquer um vai lá, impulsiona qualquer tipo de conteúdo, não tem qualquer tipo de filtro. Essas plataformas ganham muito dinheiro em relação assim como a quem isso. Publica. Porque acaba sendo um conteúdo impulsionado e às vezes tem casos que a gente sabe que são conteúdos manifestamente falsos. E é isso que a gente precisa coibir. E aqui, só para também fazer um contraponto, a gente não pode, lógico, nunca admitir a censura prévia. E no meu sentir, não existe censura prévia nesse projeto que está sendo debatido. O que existe se tiver um conteúdo falso, as redes sociais têm que derrubar esse conteúdo. E por trás disso a gente tem um outro problema que precisa ser discutido, que eu acho que é até mais grave. Quando eu falei aqui durante o podcast, tenho falado das Big Techs, tem grandes empresas de tecnologia que hoje se esquivam da lei brasileira. Eu tenho casos no meu dia a dia de empresas dessas grandes que falam que não vão cumprir com a lei brasileira. E a gente tem muitos casos de descumprimento de decisão judicial aqui no Brasil. E aí? Esse que é o problema. Tem empresas que alegam que não tem sede no Brasil e que não vão cumprir com a lei brasileira. A gente tem dos aplicativos de troca de mensagens, dos dois mais famosos, os dois já foram suspensos aqui no Brasil. Telegram e WhatsApp. Os dois já foram suspensos aqui no Brasil. Um teve uma proporção muito maior, porque quando ocorreu lá em 16 o primeiro bloqueio... Foi uma delegada, não foi? Foi uma questão relacionada a uma investigação penal, porque a rede social não estava sendo contactada pelas autoridades e não estava colaborando com uma investigação. E aí chegou num determinado momento que foi o seguinte: o que vale mais? Você não vai cumprir com a decisão judicial ou eu vou ter que suspender você? O problema desse primeiro bloqueio foi o seguinte: como o aplicativo é muito popular, impactou muitas pessoas. E aí se sobrepôs a questão do princípio e do direito das pessoas se comunicarem, se expressarem, que é um direito fundamental. E aí até as decisões acabaram depois sendo cassadas. Mas do ponto de vista de quem é vítima de alguma situação que envolva investigação penal, você quer que a investigação flua, você quer que a questão seja investigada e seja identificada para punir quem fez isso. E a melhor coisa é você punir, retribuir ao criminoso a punição. Por isso que existe a punição. A pessoa tem que ter medo de praticar crimes. E o aplicativo, uma empresa grande de tecnologia, se recusar a cumprir ordem judicial, a colaborar com a justiça, é um fato muito grave. Eu e você, nós temos que cumprir a lei no seu rigor. E se a gente descumprir, a gente tem sanções.
Agora, essas empresas acharem porque estão fora do país que não vão cumprir com a lei brasileira, não é bem assim. O Marco Civil da Internet, ele fala lá no seu artigo, em um dos seus artigos, que se existir a coleta e armazenamento de dados no território nacional, essas empresas elas respondem pela lei. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor também que falam isso. Então, é uma questão que a gente precisa impor que essas empresas tenham sede aqui no Brasil. Doutor Ricardo Vieira de Souza, agora a gente vai com as dicas aqui no podcast da Alesp para os nossos internautas, telespectadores e também ouvintes, para toda a nossa audiência, que eu sei que as pessoas estão ligadas querendo saber disso. Como cuidar da segurança cibernética dentro de casa, com o celular, com as crianças, com o computador? Bom, vamos começar então pelas crianças e adolescentes. Hoje as redes sociais têm um dispositivo muito importante que é o controle dos pais, que vem do inglês o parental control, que é uma vigilância que precisa ser efetuada aí em relação às crianças, porque os pais precisam saber que tipo de conteúdo está sendo consumido pelas crianças e os adolescentes, para elas não serem vítimas de golpe e também para elas não usarem a internet assim para propagar conteúdo de ódio. Então, o controle dos pais é muito importante e os pais precisam ser vigilantes com quem os filhos conversam e quais os conteúdos são consumidos pelos filhos, e através desse parental control isso dá para isso nas redes sociais, isso para as redes sociais. Isso, para as redes sociais. Hoje você pega os aplicativos de rede social, já existe essa opção de controle dos pais. O pai se loga junto com a conta do filho e faz esse controle junto, tem um controle das postagens. O filho tem o seu celular e o pai tem e pode acompanhar. E pode acompanhar. Em paralelo. Em paralelo. Isso é uma das questões. A outra questão, agora vamos pro dia a dia, né? A gente falou aqui dos sistemas operacionais dos celulares. Então, sempre ter o celular e o computador com sistemas operacionais atualizados, porque sempre uma falha foi corrigida nessas atualizações. E isso daí é muito importante, porque diminui a possibilidade do seu celular, do seu computador ser invadido. Paralelo a isso, também a gente tem que usar senhas difíceis e diferentes. Por exemplo, eu não posso ter a mesma senha para todas as minhas redes. Direito Digital 2023. 123. Isso, uma senha fácil. Eu já fui em casa de amigo que tem amigo que coloca lá no Wi-Fi senha difícil, senha muito fácil. Isso daí já é complicado. É a senha escrita, senha difícil, senha muito fácil. Senha 123. Então a gente tem que nas senhas terem senhas com caracteres especiais, @, hashtag, letras maiúsculas, letras minúsculas, números, no mínimo assim, 8 caracteres, para a senha ficar bem grande, porque tem uns programas que você joga a sua senha e fala quanto tempo demora para o criminoso descobrir elas. E às vezes demora mais de 10 anos para o cara descobrir a senha. Então significa que é uma senha difícil. Que programa é esse? No Google, se você digitar lá, digitar como descobrir se minha senha é fácil, vai ter alguns programas lá que podem ajudar. São programas americanos, mas eles conseguem falar quantos anos demora para... Quantos dias, meses, segundos, minutos, anos... as senhas começam... Mesmo que não tenha um cartão bancário, tem as suas informações. Então, isso daí é um caminho para que quem está invadindo possa usar as suas informações para estar fazendo um negócio ilícito. Sim, e a gente tem que dificultar e justamente ter essas senhas diferentes para cada tipo de plataforma. Hoje você tem o cofre de senhas nos celulares, isso ajuda muito, porque os celulares acabam até... O Apple acaba até gerando uma senha aleatória para cada tipo de coisa, porque se você começar a lembrar das senhas, você fica maluco. E esses cofres de senhas, eles acabam ajudando bastante. Você tem senhas diferentes.
E isso é uma questão muito interessante. Só vou fazer rapidinho um paralelo. Num dia, numa situação prática, eu estava numa delegacia e veio lá uma vítima, estava acompanhando um caso e tinha uma vítima lá fazendo um BO. E aí ela, porque meu celular foi clonado, pegaram meu celular, furtaram e fizeram várias transações bancárias. Aí eu perguntei para ela o seguinte: por acaso a senha do seu celular era a sua data de nascimento? Aí ela ficou um pouco envergonhada e falou: era. Tudo bem, nesse caso sim que era a senha, era a data de nascimento, mas a gente está vendo com amigos, familiares e lendo direto na imprensa que existe a escola do desbloqueio de celular, seja Apple, seja Android. E o Apple que teoricamente era o mais garantido. Mas nesse caso, o que acontece? Que tem a escolinha, tem inclusive delegados descobriram a escolinha lá na Santa Ifigênia. É assim. Onde o próprio PCC começou a ver que era mais rentável roubar celular e fazer transferência do que fazer outro tipo de crime. Mas o que acontece? Os criminosos, quando eles furtam ou roubam celulares, eles sabem qual que é o número de telefone que está ali instalado. Eles vão num banco de dados e conseguem saber quem é o titular da linha. E aí a pessoa acaba colocando datas de senhas como datas comemorativas, como essa questão do aniversário. E aí facilita a vida do criminoso. Agora eu posso te afiançar uma coisa, atestar uma coisa. Se você tem uma senha difícil que não esteja disponível nesses bancos de dados, a única maneira de você, por exemplo, num Apple, conseguir acessar os conteúdos desse celular é através de um aparelho que chama Celebrite, que é um aparelho israelense. Aquele da... que é utilizado pelas polícias, tá? Inclusive, teve um caso muito famoso que o FBI entrou com uma ação contra a Apple porque eles queriam o código-fonte do celular e a Apple não deu, e aí essa tecnologia israelense ela acabou auxiliando, e hoje o Celebrite, mesmo com o celular travado, ele consegue acessar o seu conteúdo. É que na minha visão, esses casos de furtos e roubos é que também as vítimas acabam facilitando um pouco a vida dos criminosos. E às vezes, por exemplo, agora tem uma questão que eu tenho que fazer também o meia-culpa, né? Às vezes os criminosos também apontam a arma para a pessoa, fala, passa a sua senha, e eu acabo trocando a senha, e ele acaba trocando a senha ali na hora. Mas só que aí a gente também tem que pensar em uma senha de pânico que as empresas poderiam desenvolver, uma senha que, se você digitar, apaga todo o conteúdo do celular, uma senha que bloqueia, sabe, assim, um dispositivo de pânico, porque hoje o celular tem, o meu pelo menos, tem a minha vida. Eu tenho notas, eu tenho notas, tenho controles de processos, eu tenho tudo. Porque tem os e-mails, né? Tem acesso aos e-mails, eu tenho arquivos em Word, planilhas em Excel. Então eu tenho tudo. E óbvio que se eu for vítima de uma situação dessa, eu já sou precavido. Meu backup, ele roda, e aí é uma dica também. O meu backup roda todo dia. Seja do iCloud, ou do Google, ou do WhatsApp. Qualquer um deles. O meu backup roda todo dia. Então, se acontecer alguma coisa, e Deus me livre e guarde que não aconteça, o backup está diário. Então, meu impacto é menor. Porque a gente sabe de muitos casos. Perdi meu celular, perdi a minha agenda de contato. Perdi então, tudo. Uma dica é fazer backup diariamente das suas coisas. Por exemplo, já aconteceu comigo no mês passado. Meu celular foi infectado. Não é porque eu entendo de tecnologia, eu caio em spam também. Às vezes a engenharia social ela é muito sofisticada. Eu estava num curso, mandaram um link, aí depois apareceu lá, pegadinha do malandro. Na hora, peguei o celular, desliguei a internet, entrei no computador, baixei o software do celular e reformatei o celular todo. Mas eu posso fazer isso porque meu backup estava em dia. Então tem que tomar... Porque você conhece. E tem que tomar muito cuidado com o que a gente acessa, porque às vezes a internet, as coisas são... a gente às vezes não percebe. O criminoso pode estar monitorando seu celular em tempo real e você não saber. Depois ter
ter feito download de todas as suas fotos e você só depois saber num vazamento de dados, ou pegar alguma foto, alguma situação pessoal como se proteger sua. Disso? Então, tem que tomar cuidado com o que a gente clica, com esses links suspeitos. Mas não existe o antivírus? O antivírus... Tem o Kaspersky, tem o... Só que o antivírus, ele não é capaz... McAfee. Mas o antivírus, ele não é capaz de inibir esses... quando você clica nesses links suspeitos. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, ele teve que parar os seus servidores porque teve um ransomware que invadiu toda a rede deles. Um servidor lá, em algum momento, um servidor, funcionário público estadual, clicou num link suspeito de um e-mail, começou a infectar isso, e esse e-mail foi disparado para todo o domínio do Tribunal de Justiça, ao ponto de vários computadores serem infectados, parar o sistema e eles ter que tirar o servidor da tomada, literalmente. Parar o que está fazendo. O antivírus não foi capaz de, e não é capaz de inibir isso. Tá? Esse tipo de situação. Porque, como eu falei, os golpes e essas vulnerabilidades, elas são aperfeiçoadas. O antivírus, ele acaba tendo às vezes até um pouquinho de delay em relação a isso. Mas a melhor medida para se corrigir isso, se você clicar num link suspeito, que é para cair numa página de notícia, mas caiu numa página de venda de pacote aéreo, um negócio assim, é melhor você formatar o seu celular, para você não correr o risco. Agora, aqui sobre segurança cibernética, já falamos de ataques cibernéticos a grandes empresas, onde nós tivemos aí a cobrança de resgates. Isso aconteceu muito, acho que há um ano e meio. Mas vamos falar do feijão com arroz, do beabá dentro de casa para todo mundo que tem um celular. E agora o QR Code, a moda do QR Code? Tem golpe também por trás do QR Code, aquele quadradinho cheio de pontinho? Tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem algumas situações com o QR Code. Quais são elas? QR Code para fazer pagamentos via Pix, né? Pague via Pix com QR Code. Um QR Code para você ler um cardápio de um restaurante e um QR Code até para você salvar um contato de celular. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente aponta no celular e só apontar aquilo que efetivamente a gente tem a certeza. Por exemplo, por causa da pandemia, como a prática apontar o QR Code para esses cardápios. Mas, se você tem a dúvida, você está num local público com várias pessoas, você pede para o garçom, para ele te apresentar o QR Code, não aponte para o QR Code que está na mesa, porque às vezes o criminoso pode trocar o QR Code que está na mesa. Então, como não tem cardápio, pede pro garçom trazer o QR Code que está ali e ele te dá na mão essa informação. Outra coisa muito importante, o Pix, que muita gente cai no Pix e muitas pessoas acabam não sendo ressarcidas pelos bancos por causa do golpe do Pix, porque foi uma transação que você fez. Com a sua senha. Com a sua senha, você anuiu com aquela transação. Então, toda vez que for fazer um Pix, tem que conferir se o destinatário do Pix é aquela pessoa que efetivamente você conhece. Tem, por exemplo, o golpe no WhatsApp, que a pessoa liga, um parente faz uma clonagem de foto, se passa por você, e aí acaba falando para algum parente, eu tô com problema no limite e tal, tem como você me transferir? Então você tem que identificar quem é o destinatário do Pix. E tomar cuidado, porque bandido gosta muito de imediatismo. Precisa fazer o negócio agora, na hora. Não é na hora. Tomar cuidado, parar, pensar. Eu tô com dúvida se esse Pix está correto mesmo, se estão me solicitando, ou se alguém do banco me ligou solicitando senha. Ninguém do banco liga solicitando senha. A melhor maneira de você tirar essa dúvida, vá até a agência, fale com o seu gerente. Esses tokens de segurança dos bancos, você não pode dar o código para terceiros. Não pode fazer isso.
É verdade que streaming clandestino, ele te deixa vulnerável? O streaming clandestino é aquele que tem várias, aqueles, como é que chama? Tinha um que chamava Popcorn Time. Isso, mas tem na Santa Ifigênia, vende-se por valores que vão de 300 reais. Não é esse. Vende-se por aparelhos que custam de 300 a 1.200 reais. Tem duas situações. Os filmes, né, que a gente baixa por torrent. Isso. Eu sempre baixei e vinha vírus junto, eu desisti. Isso é uma situação que também tem que tomar cuidado. A outra situação Baixei são os TV Box. Isso. Que é o IPTV. Inclusive, a Anatel está bloqueando o acesso a esses servidores. Foi feita uma mobilização com o setor empresarial de bloquear o acesso a esses servidores. Mas continua. É um jogo de gato e rato. Mas foi detectado que esses TV Box, eles têm vírus. Porque você não sabe de quem vem. Você não sabe se o servidor é um servidor idôneo. E é verdade que a câmera da TV acaba se você reproduzindo liberar todos os acessos e esse TV Box tiver conexão com a internet e a sua TV tiver integração, pode acontecer. Mesmo a TV desligada. O meu computador, por exemplo, tem uma câmera de webcam. Eu tenho um dispositivo que tapa essa câmera para não correr risco. A gente tem que saber aquilo que a gente acessa. E trazendo uma dica importante... E agora tem o Alexa, tem o outro... Como que é o nome do outro? Tem a Alexa, tem a Siri da Apple. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente também, que é uma dica, não utilizar softwares pirata. Porque você não sabe quem que está por trás. A gente tem que sempre utilizar os softwares originais. Eu sou de um tempo que você ia lá na Santa Ifigênia e comprava só os CDs piratas. Do CorelDRAW, do Word. Isso. Hoje em dia, as empresas acabaram até aprimorando, porque tem assinaturas anuais e tal. Acabou ficando um negócio mais diferente, com o surgimento dessas lojas de aplicativos na internet. O negócio está um pouco diferente, mas a gente sabe que ainda tem, mas tem que tomar cuidado com o que a gente instala no computador. Porque eu não sei de onde que é. E uma outra coisa muito importante é a VPN, que chama Virtual Private Network. Para que serve? A VPN é uma comunicação privada, tá? Então, no caminho da internet, vamos... Isso tem no meu antivírus, que poderia ser acessado, mas eu não sei para que é. E ainda porque não acessei. Ele pega e ele faz um caminho direto entre o servidor do antivírus, nesse caso, e o conteúdo que você quer acessar. É um túnel privado. Imagina que existem túneis que a gente passa com carro público e tem túneis privados que só determinadas pessoas entram. E esses túneis privados, muitas empresas acabam utilizando isso. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha num banco. Tá? E o banco, como uma política de segurança, fala: não, a conexão você não vai fazer entre o seu provedor e o meu servidor direto, vai passar pelo meu túnel para não correr nenhum risco. Isso torna mais lenta de alguma forma? Não torna. Às vezes depende muito do servidor que utiliza, mas assim, as grandes empresas têm servidores muitos bons. E isso acaba facilitando essa comunicação das empresas, acaba conferindo maior segurança no tráfego de dados. Por exemplo, no home office, muita gente utilizou o VPN para acessar os conteúdos das os acessos aos bancos de dados e arquivos das empresas. Então, isso acabou sendo muito utilizado. Mas, por exemplo, quando teve bloqueio dos aplicativos de troca de mensagens, as pessoas desesperadas foram lá atrás das VPNs, instalaram VPNs que não conheciam, que não eram confiáveis, e no meio dessa VPN, vamos supor que teve um arrastão nesse túnel, né? Entraram lá os bandidos sem perceber e fizeram um arrastão, porque é uma conexão privada, não é uma conexão pública. E aí, as pessoas tiveram fotos capturadas, informações capturadas. Quais são os VPNs confiáveis?
Olha, tem... É que eu não queria ficar falando muito marca, mas já que você tá me perguntando, tem uma americana que chama Hide My Ass. Ela tem numa loja de aplicativo, na Apple Store, ela tem, é uma VPN que eu uso. Pro celular também? Que é pra celular. Aí tem uma que é Shark Tank, tem algumas aí. Entendi. Mas só que, assim, VPN não existe almoço grátis. Eles cobram por isso. Então, se você for numa VPN que não cobre nada, você pode desconfiar que alguma coisa de errado vai ter. E a VPN oferecida pelo antivírus? Aí é um serviço pago, porque você está pagando pela assinatura do seu antivírus. Entendi. Você paga Tá lá incluso. uma assinatura, é um serviço que está incluso. Precisa ver quais são os pacotes desse antivírus, se efetivamente contempla esse tipo de coisa, mas é uma solução também. E para terminar aqui, nesse finalzinho do podcast da Lesp, por favor, pode tomar mais água. O Dr. Ricardo Vieira de Souza, que hoje bateu um super papo com a gente aqui no podcast da Lesp. Falamos de tudo, do governo, de casa. Agora, o senhor sabia? Isso daí eu ouvi uma notícia essa semana, que a bandidagem, a polícia não consegue mais, e nem a justiça fala assim, vamos fazer o grampo de tal linha telefônica, de autorizar esse grampo judicial, a escuta judicial. Por quê? Porque eles não usam, eles só usam as mensagens criptografadas. Então está mais difícil, inclusive, para a polícia, para os investigadores. Ainda, né, a escuta telefônica, chama monitoramento de sinais, é um aliado muito importante nas investigações. Mas também a criptografia, por exemplo, tem o famoso aplicativo aí que ele se orgulha de falar que a criptografia é de ponta a ponta, mas tem um porém aí nessa questão. Se você tiver uma vulnerabilidade instalada em alguma das pontas, a mensagem já não deixa de ser confidencial. Então o que a polícia faz? Ela utiliza um agente infiltrado, tenta instalar uma vulnerabilidade nesses celulares dos bandidos para saber o conteúdo que eles estão trocando de mensagens. É gato e rato, né? É um jogo de gato e rato. E não é à toa que no começo você falava das big techs, de todo o volume de dinheiro que gira em todo o mundo. Hoje os profissionais de tecnologia da informação são os profissionais, entre aspas, mais bem pagos e que há um déficit muito grande na área, né? Em todo o mundo. Tanto é que eu sei que na Holanda eles contratam brasileiros que não sabem falar inglês, mas que sabem, que são aptos na tecnologia da informação para utilizar a mão de obra. E tem também uma questão que as empresas, o que elas têm feito? Só a título de curiosidade. Eles têm os departamentos de segurança cibernética deles e eles contratam mão de obra fora, porque o cara que está no departamento cibernético da empresa, ele está pensando ali naquela realidade. O cara que está de fora, ele está pensando como que ele vai invadir a empresa. Então ele não tem uma visão viciada do negócio. E até a LGPD impôs isso, que chama os pen tests, testes de penetração. Então as empresas contratam gente de fora para saber se efetivamente o sistema deles está seguro ou se não está. Hackers, né, os hackers do bem. E aí eles acabam tentando invadir. Lógico que é tudo acordado, tem termos que assina para não ter nenhum tipo de problema. E aí ver se efetivamente o sistema da empresa está seguro, se não está, para corrigir essa vulnerabilidade. Agora, Ricardo, para encerrar, final de semana tá por aí, muita festa junina na área. Como é que você curte a família? Consegue desligar, deixar o celular de lado para curtir a pequena, a esposa? Tem que deixar, né? Tem que curtir a família. Agora vai ter esses festejos juninos, né? Sempre muito legal. Julho, gostoso. A gente tá com amigos, né? E isso é o mais importante. E às vezes até as pessoas acabam deixando os amigos de encontrar com os amigos presencialmente por conta, converso pelo celular, mas eu ainda sou adepto, por mais de gostar de tecnologia e ser entusiasta, às vezes tem coisa, você tá lá numa troca de mensagens, fica uma semana falando negócio, às vezes numa ligação de 15 minutos você resolve. Fica aquele negócio que você fica e manda uma mensagem, recebe, e não resolve, aí a pessoa não entende, aí 15 minutos, um telefonema resolve. E quando você vai num lugar social, passeando, ou casa de amigas, ou mesmo na sua casa, de parentes, e tá cada um com o celular aí, como é que é?
é uma situação chata, né? E é um isolamento social, né? E a gente tem que fazer esse exercício para que na hora que a gente esteja com alguém, a gente não ficar com o celular. A sua criança tem quantos anos? Meu filho vai fazer 7 anos. Ixi, tá na idade. Já tem celular? Como é que é? Tem tablet? Olha, ele tem um celular que eu monitoro e aí ele vê lá, por exemplo, o YouTube Kids, que é a plataforma de vídeos para crianças. Mas mesmo assim você tem que fazer uma peneira do tipo de conteúdo. Mas eu gosto mais que ele veja assim, o Netflix, porque eu sei que ele tem um conteúdo um pouco mais, digamos assim, pensado, um conteúdo um pouco mais pedagógico, validado. É um conteúdo um pouco mais validado, passou por alguns processos para estar ali, né? Então eu prefiro que ele veja isso. Mas só que ele já consegue escrever no celular, desenha, consegue mandar mensagem de áudio. Mas você estipula horas dentro de casa do uso de tela? Olha, meu filho ele fica o dia inteiro na escola. E hoje acho que é uma das realidades aí de muitos pais. Ele fica o dia inteiro na escola e quando ele chega eu deixo ele usar um pouquinho o celular, porque coitado, ele fica quase 10 horas na escola. Vai jogar. Vai jogar. Eu, por exemplo, já uma curiosidade, eu não gosto de videogame. Nunca gostei, nunca tive aptidão. E até fica difícil, porque às vezes meu filho vem com alguma demanda de videogame e eu não sou muito bom. Aí quem ajuda é minha esposa, porque ela entende mais. Agora, de videogame, assim, eu não gosto. Quando na infância tinha aqueles jogos de atirar e me dava muita tontura. E eu acabei não desenvolvendo essa questão de gostar, mas eu gosto de saber o que está por trás da tecnologia e gosto de tecnologia, que é isso que é o mais importante. Gostaria que você deixasse o seu e-mail, se alguém tiver dúvidas. E, nossa, o bate-papo é excelente aqui no podcast. Olha, eu agradeço a todos, agradeço a Renata pela oportunidade. Se quiser, o meu Instagram é @ricardovieira_adv. É a maneira mais fácil. De vez em quando eu posto algumas dicas de segurança, tem algumas dicas de dia a dia. Às vezes a gente sempre está sendo chamado aí para esclarecer alguma questão que acontece, algum golpe. Então é uma maneira fácil de se informar por lá. Obrigada pela sua audiência. O podcast da Lesp fica por aqui. Nosso time é formado pela diretora de imagem Carol Matias e também por Marcos Conceição na edição de som. Na edição de imagens nós temos Renan Augusto. Fique sempre com a gente.